Fala galera, beleza? Eu me chamo Iago e eu estarei hoje trazendo para vocês a nossa quarta aula de PO do curso de férias do SESMAC. O tema de hoje é tratamento de exceções utilizando PO. O objetivo dessa aula é capacitar os alunos a lidarem eficientemente com as exceções em PO, explorar os conceitos de throw, throws, exception e runtime exception e também compreendeu o papel do bloco finally no tratamento de exceções. Nós temos uma sintaxe extremamente simples, consistindo basicamente, nós temos o bloco try, onde aqui nós vamos executar a lógica do programa que pode resultar em uma exceção ou não, e no bloco catch, que para o caso do bloco try, devolver uma exceção para a gente, o bloco catch ele vai capturar essa exceção e a gente vai fazer alguma coisa com isso. Esse ezinho aqui não é o e de event, né? Tem muita gente que usa o e para eventos, não é isso. É para a gente capturar essa exceção com o e, tá? Esse e aqui representa a exceção que a gente capturou. Então, repetindo, é basicamente o try. A gente vai ter um bloco onde pode resultar em uma exceção e o catch nós vamos tratar essa exceção. Basicamente isso. Aqui é o que eu disse, né? O bloco try ele vai conter o código que representa a execução normal, que pode ou não acarretar em uma exceção. O catch ele vai conter o código a ser executado caso essa execução ou essa exceção ocorra. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Da utilização do try-catch. Aqui nós temos um scanner, que nós vamos ver na próxima aula como é que funciona um scanner, mas isso aqui é para entrada de dados em Java, tá? E aqui nós vamos ter um bloco try, onde ao executar essa lógica aqui, o usuário ele pode digitar um índice onde não existe dentro de um array, ou digitar alguma coisa no input onde não seja válido, seja uma entrada inválida. E aqui o programa encerra. Aqui nós temos o bloco finally. Esse bloco ele vai conter um código que será executado independentemente de ter ocorrido ou não uma exceção. O exemplo clássico é fechar um arquivo, fechar uma conexão com o banco de dados ou alguns outros recursos específicos que acontecem no final do processamento de alguma coisa. A sintaxe é simples, vamos ter o bloco try, o catch normal e depois do catch nós vamos colocar o finally com o que a gente quer que ocorra, independente se a exceção for ou não lançada. Isso aqui a gente vai ver já já. Eu trouxe para vocês um código aqui. O código está pronto, que é para facilitar o entendimento. A gente só vai explicar o código, tá? Aqui nós temos uma classe chamada saldo insuficiente exception. O que é essa classe? Essa classe é uma classe normal, né? Nós temos aqui uma classe normal criada, uma classe comum. E aqui nós temos o conceito de herança. E essa classe ela está herdando os atributos e métodos da classe exception. Essa classe exception, eu dei um Ctrl aqui e um clique para a gente entrar. Ela nada mais nada menos é do que uma classe que aqui contém alguns métodos e atributos de exceções, tá? Vocês podem entrar aqui depois, ler isso aqui para caso vocês tenham curiosidade de entender como é que funciona. Então, a classe saldo insuficiente exception basicamente é o conceito de a classe que você criou herdar os conceitos da classe exception ou da classe runtime exception. Qual é a diferença entre esses dois? É que a classe exception, ela basicamente você pode rodar o programa tranquilamente, que ele não vai, caso não ocorra a exceção, ele não vai acusar nada. Mas se nós tivermos um runtime exception, a exceção ela precisa
ser tratada, para aí sim a gente poder dar continuidade ao nosso programa, senão o nosso programa nem vai rodar, tá? A exception, ela vai rodar mesmo se não for tratada antecipadamente. Então, aqui, quando nós criamos a nossa classe e trazemos o conceito de herança, basicamente o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer aqui, ó, o construtor dela, que ele vai ter um super, e aqui nesse super ele vai ter uma mensagem, tá? É basicamente isso. Então aqui eu trouxe também a classe conta bancária, onde nós temos um atributo chamado saldo, um construtor para a classe e um método para realizar uma retirada, né? Um saque, vamos dizer assim. E esse método possui aqui a palavrinha throws. A palavrinha throws, ela vai propagar a nossa exceção. Ela está meio que avisando que esse método pode gerar uma exceção do tipo saldo insuficiente exception. E esse método vai gerar uma exceção caso o valor, né, que nós queremos fazer o saque seja maior do que o que nós temos em conta, né? Ou seja, o nosso saldo. Ou seja, se eu tiver um saldo de R$ 1.000 e quiser sacar 1.500, ele vai gerar uma exceção do tipo saldo insuficiente exception. Isso vai resultar nessa mensagem aqui, ó, saldo insuficiente para realizar a retirada. E aqui nós temos a palavrinha throw, sem o S no final. O throw é para lançarmos a exceção, tá? Então nós vamos dizer aqui, ó, throw new saldo insuficiente exception, que é para a gente lançar essa exceção no nosso console e mostrar o erro lá para o usuário, tá? E para o caso disso aqui tudo ser falso, nós vamos ter aqui um else, né, um se não, se o saldo menos igual ao valor de retirada. Então, se eu tiver 1.500 e quiser sacar 1.000, então aí pode. Aí eu vou sacar esses 1.000 e sobrarão 500 na minha conta. E aqui mostrando no console o resultado. Então, já na nossa classe main, a gente elaborou aqui uma lógica bem simples, que é, nós vamos criar um objeto chamado conta, do tipo conta bancária, e ele vai ser instanciado com new conta bancária com um saldo inicial de R$ 1.000. Então, aqui, nós vamos fazer um saque de 1.500, e vocês vão ver que ele vai resultar numa exceção do tipo saldo insuficiente exception. Aqui, ó, erro, saldo insuficiente para realizar a retirada. Então, aqui, se a gente mudar e colocar, por exemplo, 999, ele já vai apresentar aqui, ó, retirada de R$ 999 realizada com sucesso. Novo saldo, R$ 1 apenas na conta, tá? Então, aqui, se a gente colocar um valor correto, ele irá fazer o saque tudo ok. Mas, se a gente colocar um valor acima do que possuímos, ele vai resultar na exceção saldo insuficiente exception. E aqui, ó, como eu tinha dito anteriormente, esse E representa a nossa exceção. Aqui nós temos um E.getMessage. Para que serve esse método? O método getMessage serve para pegarmos a mensagem que resultou o erro. Essa mensagem do E.getMessage, ela vai estar aqui, ó, quando nós dermos esse throw new e a exceção, tá vendo? Então aqui, ó, se nós rodarmos, vocês vão ver que a mensagem é a mesma que nós escrevemos lá, saldo insuficiente para realizar a retirada. Então é basicamente isso. Vamos fazer um resumo aqui do que foi que a gente viu. Nós temos a cláusula throws com S no final, ela vai propagar a exceção ao invés de tratar. A cláusula throw sem o S, ela vai lançar a exceção, né, ou cortar o método. Temos o exception, que o compilador obriga a tratar ou propagar. Temos o runtime exception, que o compilador não obriga. O modelo de tratamento de exceções permite que erros sejam tratados de forma consistente e flexível,
utilizando as boas práticas. As vantagens que nós temos com isso é lógica delegada, construtores podem ter tratamento de exceções, possibilidade de auxílio do compilador, que seria o exception, código mais simples, não há alinhamento de condicionais, né? A qualquer momento que uma exceção for disparada, a execução é interrompida e nós vamos cair lá no bloco catch. E também é possível capturar, inclusive, outras exceções de sistema. Então, essa aula foi uma aula mais simples, mas que é uma aula muito importante. O tratamento de exceções ajuda muito a gente na construção de softwares. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E até a próxima.